todos, estamos aqui com o nosso segundo vídeo da resolução de questões sobre sequências numéricas, certo? A questão de hoje também vamos trabalhar em cima de dúvidas que os meus alunos tiveram de como resolver. Novamente, quero ressaltar que não precisava usar fórmula nenhuma, mas o aluno tentar compreender o raciocínio, tentar compreender a questão e desenvolver um raciocínio onde ele conseguisse perceber a sequência que está presente na questão. Então, por exemplo, nessa questão que a gente vai trabalhar hoje, da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, do ano de 2007, vou ler ela, certo? Vou ler. E quem tiver interesse de acompanhar vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Diz o seguinte: o diretório acadêmico de uma universidade organizou palestras de esclarecimento sobre o plano de governo dos candidatos a governador. O anfiteatro, onde foram realizados os encontros, possuía 12 filas de poltronas distribuídas da seguinte forma. Aqui, para não esquecer, são 12 filas, certo? É importante observar esse fato. Distribuídas da seguinte forma: na primeira fila, 21 poltronas, certo? Na segunda, 25, na terceira, 29 e assim sucessivamente. Sabendo que num determinado dia todas as poltronas foram ocupadas e que 42 pessoas ficaram em pé, o total de participantes, excluído o palestrante, foi de... Ou seja, vamos ver se entendemos a questão. Primeira coisa é compreender a questão. Não compreendeu? Leia novamente. É crucial. Se ainda não compreendeu, comece a fazer um rascunho como eu já comecei aqui com vocês a sistematizar. Primeiro ponto importante que dá para perceber na questão é que o auditório tem 12 filas, certo? Uma forma de fazer, obedecendo a ordem das quantidades que estão descritas na questão, de fazer essa questão, é desenhando, certo? Já é inviável. É inviável se a pessoa ter uma forma mais rápida de fazer, com certeza desenhar vai dar mais trabalho. Mas o que eu quero mostrar com essa primeira forma é que não se detenha apenas a uma forma de resolver a questão. Então, na primeira fila diz que tem 21 poltronas. Você poderia fazer um desenho ou marcar pontinhos simulando como 21 poltronas, por exemplo, ou numerar de 1 a 21, fazer algum sistema de organização que você consiga traduzir o raciocínio da questão. Depois você faria a mesma coisa para a segunda fila, só que agora a questão diz que tem 25 na segunda fila, 25 poltronas. Então, na segunda fila, você ia colocar o desenho das 25 poltronas de alguma forma e assim você iria sistematizando seu raciocínio. Na terceira, 29 e assim sucessivamente. Porém, é bem trabalhosa, porque você vai perder o tempo ali de estar provavelmente desenhando, né? As poltronas de forma simples ou bem rudimentar. Uma forma que pode ser mais rápido é trabalhar caso a caso, como eu disse. Esse conjunto de vídeos que estou resolvendo com vocês sobre sequências numéricas não precisa utilizar fórmula nenhuma, como a de PA, algumas de PA ou de PG, tá certo? Não precisa usar a fórmula do termo geral, nem a soma de N termos de uma sequência, certo? Não precisa, apenas sistematizar o raciocínio da questão, perceber qual é a sequência dos números,
qual o sentido ali da sequência, certo? Qual a frequência com que os números aparecem, certo? Qual é a ordem deles e produzir essa sequência da forma correta até obter o resultado desejado, certo? Então, o que que ele está querendo saber? A quantidade de participantes, certo? Então, quantos participantes, certo? Quantos participantes? A segunda forma que vou propor para vocês é pensar caso a caso, certo? Então, para sistematizar, coloquei aqui as fileiras. São 12 fileiras, então numerei da primeira até a 12ª fileira, certo? E vamos organizar o raciocínio. Primeira coisa, na primeira fileira diz a questão que tem 21 poltronas. Posso vir aqui e marcar 21 poltronas, certo? Na segunda fileira, a questão também diz, você organiza. Vai ter 25 poltronas. Então, novamente, anota a informação. Na terceira fileira, vai ter 29. E assim sucessivamente. Então, você acredita que deve ter algo entre esses números que vai dizer o que vai ocorrer com os próximos, certo? E tudo isso para saber quantos participantes. Se eu sei que todas as poltronas estão cheias, primeiro eu tenho que saber quantas poltronas tem, dar o total de poltronas e contabilizar com aqueles 42 participantes que estão em pé, certo? Porque eles também estão participando, mas tem 42 pessoas em pé. Então, vamos lá. Seguindo esse raciocínio, do 21 para a segunda fileira, que é 25, houve um aumento de quantas poltronas? Rapidamente, o aluno conclui que houve um aumento de 4 poltronas. Ok, até aí tudo bem, mas vamos observar a próxima fileira e ver o que acontece. De 25 poltronas da segunda fileira para a terceira, que tem 29, houve um aumento de quantas poltronas? Novamente, houve um aumento de 4 poltronas. Se é assim sucessivamente, como a questão diz, então a cada aumento na fileira, a cada nova fileira, você vai ter um aumento de 4 poltronas. Sendo assim, então, de 29 mais, novamente, 4 poltronas, vamos chegar no total de 33, certo? De 33, você vai somar mais 4 poltronas, que vai dar um total de 37. Novamente, você vai fazer isso até o 12º, sem se preocupar. Você pode até fazer mais rápido, você vai estar fazendo o seu próprio rascunho e sem precisar estar aqui, como eu estou explicando, né, para vocês, certo? Então, 37 novamente mais 4, 41. Já estamos na sexta fileira. Vamos para a sétima. 41 mais 4, 45 poltronas, certo? E vamos continuar. Para a oitava fileira, vai ter outro aumento de 4 poltronas, 49. E novamente, mais 4 poltronas, vai ter 53. Novamente, você vai acrescentar 4 poltronas. Você vai ter agora 57. Novamente, mais 4 poltronas, certo? Você vai ter 61 poltronas.
novamente, mais 4 poltronas para finalizar, 65 poltronas. Se observar, temos as 12 fileiras aqui preenchida, certo? Chegou na 12ª, não é essa a resposta, viu? Cuidado, achar que tá pedindo a 12ª posição, quantas poltronas tem na 12ª posição. Sabemos que é 65, acabamos de contar, mas ele quer saber quantos participantes há. Como está tudo bem organizado, já vai ficar bem mais fácil. Se você tem o total de poltronas, juntando com mais essas pessoas que estão em pé, você vai saber o total de participantes. E lembrando que o palestrante está excluído, certo? Não precisa contar com o palestrante, só quem está sentado no auditório e quem está em pé. Não precisa se preocupar com o palestrante. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui, parece óbvio, né? Somar todas as poltronas. Aí você vai fazer isso, uma soma, uma adição. Não tem o que ver de dificuldade nisso, né? Então, você vai adicionar todos esses elementos, certo? Das poltronas. Tinha 21, mais 25 poltronas, mais 29. Você organiza. Esse total aqui, já sei que vai dar 516, certo? 516 poltronas. Vale salientar, certo? Que, obviamente, significa que tem 516 pessoas sentadas, tá? Sentadas. Mas não é somente isso que temos no auditório. Muitos poderiam, 516. Vai lá na alternativa B, que é 516 e já marca. Não. Lembre que a questão diz que quer saber o total, só tirando o palestrante. Então, tem 42 em pé. Você ainda vai somar aqui a 516, 42 participantes. Aqui vai dar um total de 558 participantes. Então, é esse o resultado desejado, certo? Como faremos? Vamos olhar agora as alternativas. Na letra A tem 474, não é. Letra B, 516, também não é. Cuidado. Letra C, 557. Tem gente, não pode ser o palestrante, aí vou excluir ele. Aí vai ficar 557, se eu tirar aqui do 558, 1. Mas lembre que essas poltronas aqui é da parte do auditório, certo? Dos participantes, e não a poltrona do palestrante, nem fala da poltrona do palestrante. E 42 pessoas que estão em pé, certo? Então, você não deve se preocupar com o palestrante nesse caso, porque não está falando de nenhum detalhe sobre ele. Então, por isso que ele pede, inclusive, para excluir. E a letra D, 558. Então, ótimo. Nossa alternativa aqui é a letra D. E a última, a letra E, 559. Que obviamente também não é. Pede a quantidade de participantes excluindo o palestrante. 558. Mas com palestrante, alguns podem pensar, 559. Mas pediu para excluir o palestrante. Então, não deve contar. Se fosse para contar ele, realmente iria dar 559. Mas não é. É 558 de participantes. Aí, mais uma forma, certo? Que eu coloquei para vocês pensarem, refletirem. Acredito que vocês acharam bem simples, porque realmente, gente, é muito simples. Pode ser um pouquinho trabalhoso, mas nem tanto, porque só é até o 12º, poderia ter sido até o 100º. E aí, como eu disse no outro vídeo, daria muito mais trabalho, não seria a forma mais conveniente. Mas até o 12º elemento dá sim para fazer. Outra forma, certo? Que não vou detalhar também nesse momento, novamente, assim como no outro vídeo,
você pode fazer utilizando a fórmula do termo geral, certo? A fórmula do termo geral de uma PA. Por quê? Porque você vai poder descobrir, certo? O último elemento, sempre fórmula do termo geral, você pode descobrir já quantas poltronas tem na 12ª, que seria necessário para descobrir a soma de todas as poltronas. Aí, nesse caso, você também usaria, além da fórmula do termo geral de uma PE, da PA, quer dizer, a soma também, né? E a soma, no caso, de N termos de uma PA, porque seria necessário para saber o total de poltronas. Mas, como eu disse no outro vídeo, você não precisa, tá, se preocupar no momento resolver através de nenhuma dessas fórmulas. Pode usar a fórmula do termo de uma PA e a soma de N termos de uma PA, mas não é o foco desse vídeo. Irei gravar outro vídeo onde no futuro podemos resolver usando as fórmulas de PA. Mas para quem já está adiantado nos estudos, certo? Pode muito bem tentar fazer essa resolução através da fórmula do termo de uma PA e com a soma dos N termos, no caso aqui, né? Da soma dos 12 termos dessa PA. Também dá certo. E a quarta forma, para não fugir o padrão, certo? A quarta forma, tão conhecida, é você, com a sua criatividade, poder criar a sua própria forma. Então, crie, pense como poderia resolver essa questão. Posso construir de outra forma? Então, faça você mesmo, né? Isso é que é mais interessante, você desenvolver seu raciocínio, chegar, certo? Desenvolver e ver que consegue obter a resposta de várias formas distintas. Vamos agora para o próximo vídeo, certo? Quem tem interesse, continua assistindo. Quem gostou, dá o like, certo? Abaixo aí no vídeo. E também compartilha com algum colega que tenha interesse, certo? Pode compartilhar o vídeo, fique à vontade e também se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. Boa sorte nas próximas questões!